Então, sejam todos bem-vindos, né? E bem-vindas aqui na nossa disciplina de Geologia Ambiental. Nesta semana, ela é a terceira semana do calendário acadêmico, né? Nosso calendário de reposição, nossa terceira aula, portanto. Mas na semana passada, conforme eu combinei só depois do acontecido, né? Eu tive um imprevisto, não consegui acessar a aula síncrona no horário combinado, e aí deixei o recado para vocês depois que já tinha acontecido, né? De que eu faria a reposição hoje, certo? Então, desse modo, hoje nós vamos trabalhar dois módulos, tá? São super conectados e, na verdade, o módulo 2, a Semana de Estudos 2, ela versa sobre os objetivos da disciplina de Geologia Ambiental. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão, né, do agente antrópico dentro aí das transformações do planeta, né? E traremos também o módulo de hoje, que é o módulo da terceira semana, que diz respeito à noção que nós já temos nessa altura aí da formação de vocês, né? Nós já temos a noção da questão do planeta dinâmico. Então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a dinâmica interna do planeta e relembrar um pouquinho sobre a dinâmica externa do planeta, para que a gente possa dar andamento nas nossas discussões, certo? O pessoal está chegando aqui. Vou compartilhar a minha tela para que eu possa abrir com vocês os módulos lá no Canvas, tá? Conseguem ver minha tela compartilhada? Deixa eu bate-papo aqui. Tá. Então, quando a gente entra no Canvas, né, o curso é o Geologia Ambiental FACIP 32710. Então, nós já tínhamos, né, o módulo referente à primeira semana. Aí, hoje, nós vamos trabalhar os objetivos gerais em Geologia Ambiental e depois revisar os conceitos da geodinâmica. Digo revisar porque nós já apresentamos, né, já discutimos esses conceitos no âmbito da disciplina de Geologia Geral, tá? Mas a gente vai revisá-los para que depois possamos trabalhar sob a ótica da ação antrópica. Tudo bem? Deixa só eu confirmar se todos vocês já fizeram o acesso aqui no Canvas ou se alguém ainda está pendente. William está na aula? Vamos ver aqui. Tá por aí, William? Você conseguiu achar o convite do Canvas no seu e-mail? Eu vou reenviar e veja, por favor, se não está na sua caixa de spam. Esse é o e-mail que eu tenho acesso, que eu recebo no diário acadêmico, tá? Dá uma olhadinha, confere para que você possa aceitar o seu cadastro na disciplina, porque a gente já vai começar a trabalhar as atividades avaliativas dentro da disciplina, tá bom? E essas atividades avaliativas, que serão realizadas através do fórum, elas são feitas todas aqui no Canvas mesmo. Então, cada um entra com o seu login, cada um entra na sua área e acessa tanto o conteúdo da disciplina quanto essa questão aí do fórum, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, William, não conseguir olhar agora, não conseguir encontrar agora. Ai, Senhor, ainda bem que estou remota, né? Não já ia estar todo mundo apavorado
espirro, mas é o ar-condicionado, acabei de ligar. Aí até eu me adaptar. Aí dá uma olhadinha, se você tiver dificuldade com relação a código de acesso, que às vezes acontece, né, de termos dificuldade, você me dá um toque para eu poder te ajudar, tá bom? Mas pelo que consta aqui, nós temos só uma pendência, o restante já acessou. Se o William conseguir resolver, aproveitando que ele está aqui. Então vamos lá. Cadê? Módulos. Vocês, né, sobre a nossa disciplina, nós vamos, lembrando, né, nós vamos fazer o processo de avaliação dentro dessa disciplina através de fóruns de debate, tá? Nós vamos distribuir 100 pontos em 10 fóruns de debate, ok? Então, para que vocês possam, né, já ter aí o fórum de debate, a pontuação, precisa sempre ficar atento à questão do prazo, tá? Eu vou chamar a atenção. Aqui, módulos... Bom, então bora lá. Com relação aos objetivos da geologia ambiental, o que eu fiz, pessoal? Para que a gente possa repor, né? E para ficar organizadinho, eu abri o módulo, que é o módulo referente da semana passada, mas eu estendi o prazo, tá? Para término até o dia 24, que é a próxima quarta, hoje é quarta, que é a próxima quarta-feira, ok? Então, aqui estamos. Então, nessa aula mais introdutória, né, que nós estaríamos tendo um primeiro contato com a matéria geologia ambiental, nós trazemos os objetivos de estudo da geologia ambiental. Então, eu trouxe aqui no módulo, que seria o módulo da semana passada, que eu estou repondo hoje, um roteiro de atividades, que é acessar o arquivo da aula e fazer o fórum. Esqueci. Vou editar. Só um minuto, que a professora está meio bagunçada hoje. Realizar o fórum, senão vocês vão esquecer. Não vão esquecer porque está listado. E vocês já estão mais acostumados, né? Com esse jeitão modular e Canvas, né? Essa coisa remota toda. Eu deixei aqui para vocês um PDF que diz respeito a alguns slides que eu preparei para nós trabalharmos os objetivos de geologia ambiental, para que vocês possam consultar depois, tá? Mas, inicialmente, a geologia ambiental, ela trata dos recursos e da maneira como ocorre o gerenciamento dos recursos naturais, né? Pensando, inclusive, no bem-estar da sociedade. Então, ela vai trabalhar o gerenciamento, ela vai trabalhar as transformações que ocorrem, mas de uma maneira inclusiva, tá? Porque aceita-se que a sociedade faz parte, né, do ambiente. Então, seria uma maneira mais harmoniosa possível dentro do contexto das transformações que o planeta, né, sofre, é uma maneira mais harmoniosa possível de se estabelecer. Então, dentro da geologia ambiental, a gente vai ver estudos de área de risco, estudos de impacto, manejo de recursos, toda essa parte que diz respeito à vivência harmoniosa, tá? O mais harmonioso possível. Aí a gente vai descobrir que nem sempre a gente consegue, né? Isso vocês já sabem, mas nem sempre a gente consegue, mas e que nem sempre, né, as exigências de determinadas áreas e locais são as mesmas, considerando
solo, clima, paisagem, então, necessidades em ter. É verdade, eu compartilhei e não pus, né? Obrigada, Lúcia. Senhor, hoje é só quarta-feira. Eu vou abrir o PDF, tá? Eu não vou. Não, então, tá certo, tem que falar mesmo, porque às vezes, né, a gente acha que tá bugado e não é. O bug tá aqui, ó. Não processei a informação de que eu tinha que abrir o arquivo. Eu não vou passar tudo, eu quero só discutir o principal objetivo com vocês e discutir um assunto que vai voltar lá no fórum, tá? Aí depois, o restante da atividade vocês fazem na parte assíncrona. E agora, hein? Eu acho que eu tenho que tirar o zoom para que caiba tudo. Não vai caber menos um pouquinho. Então, olha só. A geologia ambiental ela vai incluir sempre, muitas vezes, a espécie humana. Muitas vezes a gente pode pensar que a solução, né, é retirar, porque não tem muito jeito. Mas precisa fazer uma somatória entre a ação antrópica, as necessidades humanas, de extração de recursos e etc., e as condições geológicas do local, tá? Melhorar as condições de vida, a comunidade humana tem gerado alterações significativas nos processos e nos recursos naturais. Ao mesmo tempo que é dependente, também a própria ocupação ela é transformadora. Se a gente voltar nos conceitos geológicos básicos, a gente vai ver que os principais agentes geológicos, que são aqueles que promovem a modificação, né, na crosta ou a modificação no planeta, em termos de geodinâmica externa, seria a ação do vento e a ação da água, né? Nos processos de transporte, nos processos de erosão, nos processos de intemperismo, nos processos de modificação na porção externa do planeta, né? Que é o que a gente já vai ver já já. O homem, especialmente no contexto aqui do estudo da geologia ambiental, passa a ser considerado um agente geológico agora. E é um agente geológico muito efetivo e muito eficaz, porque as transformações, né, locais, regionais ou nacionais, independentemente da escala, mas a ação, né, globais também, ela passa a ser considerada como um agente por conta aí das transformações que acontecem no planeta, tá? Mas é sempre para nós é mais tranquilo, para nós biólogos é mais tranquilo, né, de considerarmos esta questão aí do uso do recurso, porque sabemos, né, que somos uma espécie biológica altamente dependente do meio, né? Então, a gente compete, a gente se alimenta, a gente interfere e muitas vezes por conta do ser tecnológico, isso a gente vai discutir nas últimas aulas, né, na questão do antropoceno, a gente também acelera o processo de transformação. Mas eu digo que, sob o ponto de vista biológico, para nós é mais tranquilo, né, de nos inserirmos no ecossistema, exatamente por sabermos que somos uma espécie e o ambiente é o ambiente, né? Não é nada não tem superioridade, não tem nada que, para muitas vezes, algumas outras áreas de estudo, haja uma certa dificuldade de aceitar essa questão, de olhar essa questão como o homem como apenas e mais uma espécie biológica, tá? Então, a geologia ambiental, ela vem com essa pegada. Então,
trabalhar, levantar os dados, né, na intenção de satisfazer, com o objetivo de satisfazer, mas mitigar o máximo possível as interferências ambientais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui em Tuiutaba e a prefeitura decidiu fazer um novo loteamento residencial, tá? E vamos supor que vocês, biólogos contratados da Prefeitura Municipal de Tuiutaba, concursados, etc., sejam sejam ou da cidade em que vocês estiverem, tá, gente? Acho que hoje cada um está num canto, né? Cada um está na sua cidade natal. Mas que vocês sejam consultados para emitir um parecer ou para emitir um laudo sobre acerca, né, de qual seria o melhor terreno ou a melhor região para que vocês indicassem o tal do novo loteamento. O que vocês devem olhar? Né? O impacto ou a gestão, né, desta localidade, o fato vocês precisam indicar, porque a prefeitura vai fazer de qualquer forma, ainda que está consultando para saber qual é o melhor lugar. Mas vocês vão ter que ver a inclinação de terreno, vocês vão ter que dar uma olhada no sistema de rede de drenagem, vocês vão ter que dar uma olhada nas barreiras geográficas para ver curso de rio, mata nativa, tudo isso, tipo de solo, né, inclinação do terreno, todos esses fatores que estão indiretamente ou diretamente relacionados aos processos geológicos, eles devem ser, né, estabilidade tectônica da área. Eu não sei se vocês sabem, já conto essa fofoca, né? Eu tenho uma fofoca para vocês. Deixa eu ver se tem gente entrando. Não. Vai ficar gravado, né? Acho que eu não posso fofocar, não. Mas eu vou fofocar sim. Porque se a gente estivesse lá no presencial, eu ia falar. Então eu vou contar, tá? É um babadíssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um falhamento tectônico que corta a região de Tuiutaba, né? E esse falhamento tectônico, ele passa exatamente no Tupã. O prédio da UFO, onde nós temos as aulas, jamais poderia ser prédio. Sim, Sinara, meu Deus mesmo. Porque qualquer tremor, qualquer instabilidade, edificações de andares, né? A não ser que a gente tenha um alicerce, tudo que está sobre, nós temos que estar nas profundezas também, um alicerce muito forte para segurar. Por sorte, Pois é, Tawane, você com medinho, né? Você com medinho desse vírus que circula por aí. Tem uma falha tectônica nos pés do prédio do Tupã, entendeu? Teve um terremoto que não foi bem um terremoto, foi um tremor, né? Mas de tempos em tempos reativa. Eu tô zoando, mas é real, gente. Aí é que tá essa questão do mapeamento geológico. Você tem que ter a noção do alinhamento das falhas, exatamente para você propor. Já pensou se você pega e constrói aqueles conjuntos habitacionais, que geralmente a classe menos abastecida que sofre, né? Você põe os conjuntos habitacionais de predinhos, todos em cima da área mais instável tectonicamente falando, porque é justamente onde passa a falha tectônica na região. No primeiro tremorzinho, a acomodação, por conta aí da construção civil, acaba que desaba tudo, e aí é catástrofe em cima de catástrofe, né? Ano passado eu quase morri. Credo, Guilherme. Mas está confirmado, é quase que a falha de San Andreas. Na verdade, não é a de San Andreas, porque ela não é tão lateral assim.
mas existe, né, por conta da abertura do Oceano Atlântico na época do Cretáceo, quando rompeu-se a América do Sul e a África, nós tivemos uma reativação tectônica na parte do interior e vários lineamentos de falhas foram estabelecidas. Aquele bairro, quem é de Tuiutaba e quem conhece bem Tuiutaba, a gente tem o bairro da Pedreira aqui em Tuiutaba, né? Na Pedreira tem muito basalto. Aquele basalto de lá, ele é da época da abertura do Oceano Atlântico. Então, conforme rompeu a placa e abriu o Oceano Atlântico, o continente, para dar uma estabilizada, derramou basalto. E além desse derramamento de basalto, nós tivemos vários ajustes tectônicos, que de tempos em tempos são reativados. Pois é. Não, porque quem forma são as pessoas da UFO, né? E a gente quer que vocês se formem sim, tá, Luz? Não fica marcada com isso, não. Mas é real. O lineamento passa no bairro do Tupã. E aí, toda vez que eu subo tudo aquilo de escada, eu lembro, gente do céu, não era para ter tanta escada aqui, porque para que escada se tem, né? Um tanto de espaço ali, né? Mas enfim, a gente confia que nós estamos, que Tuiutaba está no meio do Brasil e que o Brasil está no meio da placa tectônica e que por mais que tenha falhas, não treme o tempo todo, só de vez em nunca. Sabe que eu não fui mais lá, Leopoldo, mas eu ouvi dizer que tá novinho. O Leopoldo tá perguntando aqui, ó, se o prédio novo, né, tá pronto. Eu acredito que sim, porque a Carla estava fazendo a mudança já do laboratório de anatomia. Mas eu não sei se só ficaram prontas os laboratórios, o andar dos laboratórios, ou se aquele andar da sala dos professores também já está pronto. Não sei, não fui mais lá. O prédio não até treme se eu ver essa fofoca, nem me fala, ainda mais ele que parou, né, tantas vezes. Construiu, parou. É um babado geológico. A história geológica de Tuiutaba, ela é extremamente interessante. Ela registra momentos da abertura do Oceano Atlântico. Então, Minas está longe do mar. Mas eu, quando olho aqueles basaltos, eu até vejo, assim, o Oceano Atlântico se abrindo, sabe? Então, nós temos o registro. E temos falhamentos aqui, que depois vai definir as bacias hidrográficas, a rede de drenagem, tudo isso tem a ver com a história geológica. Vamos ver o que mais que tem aqui de fofoca no bate-papo, né? Então, vamos bater papo. Não vai cair nada, não. Mas vocês estavam, a turma de vocês presenciou um tremor? Acho que saiu teve até noticiamento. Não teve, Caleb. Cara, não teve. Não teve. Nossa, isso foi terrível. Eu lembro disso também. Eu acho que o Lucas tinha acabado de passar, né? Tremor, não, tiroteio já. Quando eu recebi as mensagens que quem não tinha subido ainda não era para ir, não. É o padrão. E aí, assim, o licenciamento ambiental, ele tem que considerar a questão geológica, tá? A gente tem, por exemplo, tem uma cidade no interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem, fica bem próximo mesmo de São Paulo. Eu conheço porque é próximo da minha terra natal. Cidade de Avaré é uma cidade muito rica, ela é pequena, mas é uma cidade muito rica, arrecada muito, porque tem criação de cavalos lá, muitos aras e tudo mais. Não é uma questão de doação, não, sabe? É uma questão de. O André, depois eu termino a história de Avaré. Ali, André, houve a doação do terreno, e aí aquela história, né? Tem que fazer aonde foi doado, tá? A minha crítica maior, óbvio, né?
minha crítica maior é que é sempre aquela história, você tem que trabalhar com aquilo que tem e pensar no menor impacto possível. Aí vamos pensar, né? A prefeitura conseguiu a doação, falou lá para o MEC, ó, nós ganhamos um terreno para a construção da universidade, olha que legal. Não, beleza, então terreno vocês já têm. Então vamos construir, tá, coloca o campus lá no Tupã, perfeito. O terreno, sabidamente, tem instabilidade tectônica, porque tem falhamento ali, que passa ali, que corre ali. Aí você tem a opção, constrói prédios ou constrói blocos térreos. Depende, se a gente tiver um terreno grande, dá para construir blocos térreos, né? Agora, se você não tem muito espaço, aí você tem que verticalizar. Será que havia necessidade de verticalizar ali na UF? Porque para verticalizar fica mais instável e para ficar seguro fica muito, muito mais caro, né? Mas conta a história da origem, né? Que para começar a edificação no Tupã, trouxeram uma planta que foi elaborada num outro campus, né? E fizeram adequações aqui para Ituiutaba. Então, como lá era prédio, aqui acabou sendo prédio também. Aí você fecha o olho para essa questão do falhamento geológico. Para ser residencial é bem mais tranquilo, Letícia. Você só não pode subir o prédio, tá? Só não pode subir o prédio. Para ser residencial é mais tranquilo, porque o alicerce ele aguenta, né? Mas você tem que saber, também não dá para colocar bem no alinhamento, mas a região todinha do Tupã é onde passa o alinhamento de falhas, que são aquelas falhas que tremem o terreno, entendeu? Thaís, foi isso mesmo que aconteceu na nossa planta. Trouxeram a planta pronta de Uberlândia, mas o terreno não era o mesmo, né? Então. Bom, aí eu já não posso falar oficialmente. Bom, onde nós paramos? Ah, sim. Então a gente vai trabalhar muito, muito isso. Eu já contei a fofoca para vocês, né? Se a gente estivesse dentro da sala de aula, tava todo mundo morrendo de medo agora, de sentir um abalo sísmico ali no terceiro piso, que é onde a biologia sempre fica. Mas na verdade eu tô com saudade daquele lugar. Mas enfim, por enquanto vamos ficando por aqui, né? Cada um no seu cantinho. Que é o que precisa, né, gente? Que o trem tá feio também. Mas não quero agora não, viu? Não tô podendo. Deixa eu... Travou meu mouse? Ah, acordou. Então, toda vez, né, que a gente vai, e a gente, durante a disciplina, a gente vai brincar o tempo todo disso, sabe? De ter conhecimento, né, das questões geológicas para ver o menor impacto possível que a gente pode lançar, tá? Então aqui eu vou voltar, eu ainda tô com a tela compartilhada, estou. Gente, criança no intervalo, eu vou te falar, viu? Estão ouvindo barulho, né? Daqui a pouco acalma, 10 minutos de intervalo de aula. Isso porque eu pedi silêncio. E eu estou com as portas fechadas. Módulos. Aqui, ó. Então, vocês depois deem uma olhadinha até o final, né, desse PDF aí que eu coloquei com a aula, com os slides da aula, porque aqui a gente vai falar exatamente isso, né, as transformações locais, regionais, tá? Impacto na nossa cidade, então tudo que a gente precisaria considerar, certo? E aí, em termos gerais, eu já coloquei um fórum 1. Esse primeiro fórum, porque se a gente ficar adiando muito para colocar os fóruns, depois não dá tempo de colocar 10 fóruns, tá? É uma pergunta direta, especialmente considerando a questão do agente geológico. Então, por que podemos dizer que o homem, ou que a ação antrópica, é um agente geológico, tá?
Então, é homem, mulher, criança, não tem questão de gênero aqui não, é só uma questão de ação antrópica mesmo. Eu vou até mudar. Ah, não, não muda lá embaixo não, porque podemos dizer que a ação antrópica é um agente geológico. Senhor, não pode mudar as datas. E aí, pessoal, vocês, não, vocês terão até o dia 24 de março para entregar, tá? Por que até o dia 24 de março? Porque essa aula, apesar de ela ser da segunda semana, ela está sendo colocada só hoje, né? Mas é aqui um fórum super direto, é essa questão da transformação do ambiente mesmo, tá? E aí vocês podem entregar até as 23h59 do dia 24 de março, que é quarta-feira que vem, certo? Aí nós vamos para o tópico da aula de hoje. Aqui. Para a aula de hoje, a gente vai relembrar a questão da dinâmica, tá? A questão da dinâmica. Que a Terra é dinâmica. Aí, deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando, sim. No roteirinho que eu deixei aqui para vocês, né, nós temos a lembrança de que os processos geológicos, que os principais processos geológicos são exatamente responsáveis pelo planeta em contínua transformação, tá? Essa transformação, ela é tanto do ponto de vista do geodínamo interno, ou seja, tectônica de placas, calor interno que move as massas tectônicas, né? Lembranças de vulcanismo, surgimento de cadeias, aberturas de oceano, estabelecimento de barreiras geográficas. Todas essas questões, elas podem ser e devem ser estabelecimentos de falhas tectônicas, né? Devem ser reconhecidas quando a gente vai considerar o planeta Terra em constante transformação. Então, a gente olha tanto... Peraí, pessoal, que eu não estou conseguindo. Só um... Voltei. Aliás, estou voltando, porque a câmera está carregando. Voltei. Pronto, agora aqui, ó, aula 2. A geodinâmica, então, ela deve considerar tanto os fatores intrínsecos, né, a questão interna do planeta, tá? Quanto a parte externa também. Tá aqui. Aonde que tá? Aqui. Diminui aqui. Pronto. Ainda mais um tiquito. Aí. Cadê o negócio de passar? Sumiu. Tá aqui. Aí, todos os processos geológicos que são de interesse à gestão ambiental, eles estarão relacionados, tá? À tectônica interna. Então, coloquei aqui para a gente lembrar, né? A movimentação das placas tectônicas, ela vai desencadear uma série de processos. Então, estabelecimento de falhas tectônicas, soerguimentos de cadeias de montanha,
alteração no curso de um determinado rio, porque o sistema de drenagem depende das barreiras geográficas, né? Quando muda as barreiras geográficas, o curso dos rios também pode acabar mudando. Então, toda essa questão aí de terremotos, vulcanismo, ela acaba que pode interferir na parte da dinâmica externa também do planeta, tá? Então, só para a gente lembrar, né? Nós temos limite divergente, limite convergente e limite transformante das placas tectônicas. Lembram? Então, nós temos momentos em que as placas se juntam e a partir do momento em que elas se juntam, né, elas se unem, elas se aproximam, eu considero um limite do tipo convergente e com isso, né, eu vou ter uma série de processos geológicos que acontecem, que aí é exatamente o sorgimento de cadeia de montanhas, é um dos principais que a gente acaba visualizando, né? Arco de ilhas no meio do oceano, enfim, uma série de processos que a gente acaba observando. No divergente, que é quando as placas se separam, é exatamente quando eu observo o nascimento de um oceano, por exemplo, que aconteceu aí quando nós tivemos a ruptura do Pangeia com a separação, né, da placa africana com a placa sul-americana. Então, a gente tem aí a reestruturação das placas, né, com a separação aqui dos próprios continentes, tá? E o limite transformante, aí sim, a falha de San Andrés, né, ao qual estão associados os principais terremotos, tá? Porque não há construção de rocha, nem perda de rocha. Apenas há uma geração de alta energia, porque essas placas ou essas rochas estariam se movimentando lá. Sabrina, tá sem apresentação. Obrigada, Leopoldo. Imagina. Vou voltar lá. Aqui, ó, vou voltar. E eu ainda demorei para enquadrar. Então, eu parei aqui, não, eu comecei a partir daqui, ó. Quando os processos geológicos, né, eles são desencadeados a partir aí da dinâmica interna. E como dinâmica interna, eu trouxe essa figurinha para que vocês pudessem lembrar da tectônica de placas, né, que é a formação do planeta, ou a movimentação das massas continentais, tá? E aí, com a movimentação das massas continentais, a gente tem o estabelecimento das placas tectônicas e elas podem se movimentar principalmente gerando 3 tipos de limite. O limite convergente, né? Que ocorre quando as placas vão na mesma direção e no mesmo sentido, né? E aí o processo geológico principal associado a esse tipo de limite é exatamente o vulcanismo. Aí nós teremos também o divergente, que é quando ocorre a separação das placas. Então, elas estão se movimentando no mesmo sentido, mas em direção opostas. Então, ela estaria dando início nesse tipo de movimentação, a gente observa o início aí do nascimento dos oceanos, por exemplo. Foi o que eu falei do Atlântico, né? Dando o exemplo aí da abertura do Oceano Atlântico na mesma época em que, para o interior da placa, bem no meio, né, do continente, da porção continental, nós testemunhamos um imenso derramamento de basalto que tem registro até aqui em Ituiutaba, tá? As rochas do bairro Pedreira registram exatamente esse momento da abertura do Oceano Atlântico. E aí também um limite transformante, que é quando nós temos a movimentação lateral das rochas, dos blocos de rocha. Não há formação de novos materiais e nem reciclagem, né, de novos materiais. Diferentemente dos outros, né, do limite divergente e do limite convergente, a gente tem no convergente reciclagem, porque
lá naquela zona de subducção, uma placa mergulha sob a outra, né? No divergente, a gente tem a expansão do assoalho oceânico. Então, o basalto está sendo constantemente derramado ali na fissura da cadeia de montanha oceânica, né? Formando o assoalho do oceano que está nascendo. Então, são rochas que estão sendo formadas. Então, enquanto numa eu reciclo, na outra eu formo, diferentemente, no transformante não há nem perda e nem ganho de rochas, tá? O que ocorre é a geração de uma grande quantidade de energia que vai resultar nos maiores tsunamis e nos maiores terremotos, certo? Aí, com isso, né, alguns processos geológicos associados à dinâmica interna. Eu só listei, né, para que vocês possam manter em mente quando forem trabalhar a questão de levantamento ambiental, ver o que tem, o que não tem, né? Ah, estou trabalhando em Ituiutaba. Ah, não, agora estou trabalhando na cidade de Recife. O que afeta, né? Nível do mar, transgressão marinha. Isso eu não vou precisar olhar se eu estou numa cidade do interior distante a 700 quilômetros do mar. Mas se eu estou numa cidade costeira, né, na proximidade do mar, aí eu preciso olhar esse tipo de feição, esse tipo de processo geológico, tá? Então nós temos terremoto, maremoto, vulcanismo, soerguimento, que é quando, né, uma placa se eleva, e aí nós temos a elevação dos blocos de rocha. Subsidência é o contrário, é quando eu tenho o abatimento dos blocos de rocha e aí ocorre um afundamento, digamos assim, até culminar, inclusive, no estabelecimento de falhas e possivelmente abertura, né, dessa crosta ou deste bloco de rocha, formações de ilhas oceânicas, mudanças do nível do mar, interferência no clima, tudo isso vai acabar acontecendo como processos associados à dinâmica interna. E por dinâmica interna, lembrem-se da tectônica global, tá? Aí nós vamos ter a tectônica externa. E para a tectônica externa, a gente precisa lembrar do quê? A gente precisa lembrar do ciclo das rochas. Então, como é que se formam rochas ígneas? Como é que se formam rochas sedimentares? Como é que se formam rochas metamórficas? Né? Como que ocorre essa reciclagem no ambiente, tá? E além de como que ocorre essa reciclagem no ambiente, quais são os processos associados em termos de dinâmica externa? Porque agora a gente vai olhar as reservas naturais, seja de água, ou seja, de outros elementos naturais. A gente tem que falar de água, a gente tem que falar de sol, a gente tem que falar de clima, a gente tem que falar de vento, né? E a gente vai o tempo todo relacionar a dinâmica externa. Por dinâmica externa, entendam ciclo das rochas, tá? E ciclo hidrológico também. Então, é sempre pensar no processo de erosão, de transporte e deposição de sedimento. Por exemplo, né? Não dá para a gente construir, né, em planícies de inundação, porque de tempos em tempos, a cada chuva, o rio transborda e na área da planície de inundação já recebe esse nome porque naturalmente é inundada, né? Então, precisa tomar certos cuidados e ter um conhecimento com relação a isso, né? Para onde o sedimento vai? Para onde ele é depositado? Qual é a região da área fonte? Onde exatamente nós temos as principais contribuições para a formação das rochas sedimentares, né? Rochas sedimentares, se a gente for lembrar, elas são formadas nas bacias sedimentares e, portanto, nas porções mais baixas.
E o sedimento que é acumulado nessas regiões mais baixas, é um sedimento que vem sendo transportado, que sendo erodido e sendo intemperizado de regiões mais altas, certo? Ou seja, né, nas regiões mais altas eu vou ter derramamento não, eu vou ter deslizamento de material por conta da ação da gravidade. Esse deslizamento de material, ele ocorre naturalmente, não tem essa de contenção de encosta. Não, a gente não consegue fazer, porque na maioria das vezes, né, você não faz o escape certo, você não faz a curva de nível certo, e vem a chuva, o peso da construção em cima, e aí desanda tudo, né? Então, tudo isso a gente precisa considerar, certo? E a integração das esferas planetárias, né, gente? Atmosfera, hidrosfera e biosfera. Então, nós temos que ter um equilíbrio nessa integração das esferas dominantes, das esferas planetárias dominantes. Então, a geosfera, que é o geodínamo interno com a questão da crosta e todas as ações externas, atmosfera, biosfera e hidrosfera, ok? Bom, só para a gente relembrar, dúvidas que vocês tenham com relação aos processos da geologia interna e da geologia externa, a gente pode voltar a conversar, tá? Na aula que vem eu tiro todas as dúvidas que porventura tenham ficado. Deixa eu apresentar agora aqui para vocês o Fórum 2. Então, para essa semana vocês têm 2 atividades de avaliação, tá? Que é para responder o porquê que a ação antrópica pode ser considerada um agente geológico. É só lembrar, né? O que faz um agente geológico? Constrói e destrói. Então, é nesse sentido que vocês podem desenvolver a resposta de vocês no Fórum 1. Aqui no Fórum 2, é uma continuidade, uma vez que vocês já sabem o que é o agente geológico, tá? Aí vocês vão continuar trabalhando aqui dentro. Então, olha que beleza, né? Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovidos de zonas habitadas sujeitas a fortes terremotos, não é? O Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza, não é? Fora das rotas dos grandes furacões, sem vulcões ativos, e nós não temos grandes habitações associadas a fortes terremotos. É uma beleza. Mas em compensação, enfim, não posso, vou ficar quietinha, tá? O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Então, a gente não entra na mídia por conta de terremoto, maremoto, né? São Paulo foi destruída, assim como Tóquio foi destruída. A gente não tem este tipo, né, de propaganda, porque, de fato, não tem furacão, não tem vulcão e não tem terremoto muito grande, tá? Aí o Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Ocupa apenas a 123ª posição em um índice mundial de países mais vulneráveis a cataclismos, que são as grandes catástrofes, tá? Mas a aparência de um lugar seguro, protegido dos humores do clima e solavancos da geologia, deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por 3 tipos de ocorrência: inundações, deslizamentos e secas, tá? Então, a gente não tem aquelas associadas à dinâmica interna, mas, porém, né, 85% dos nossos desastres estão associados, desastres naturais, tá, gente? Estão associados aos externos, tá? Apresente quais fenômenos naturais mais afetam o território brasileiro e por que o homem tem sido considerado um grande agente transformador. Identifique que ações podem mitigar os riscos. Espera aí, gente.
Tá difícil hoje. Mas voltei. Eu saí correndo, né? Tá difícil hoje, não tá fácil, não. Sim, a seca tem a ver com o clima mais árido de algumas regiões. Inundação pode ser por ação antrópica. A seca também vai ser por ação antrópica, tá? O aumento da seca, né? A efetivação da seca. A gente lembrar, né, que toda vez que a gente desmata, a gente acaba a gente acaba não, a gente influencia no regime pluvial. E aí isso pode gerar problemas, como temos visto. Incêndios, mais material particular, enfim. É muito fácil, né, da gente ver como a gente consegue interferir, porque a gente interfere muito. Aí aqui, ó, para que vocês desenvolvam o Fórum 2 até até quarta-feira que vem, eu gostaria que vocês identificassem que ações podem mitigar os riscos naturais, tá? Então, listem alguns riscos, né? Eu já coloquei aqui que os nossos. A maior porcentagem de desastres relacionadas à nossa região é inundação brusca, deslizamento de terra e seca prolongada, tá? O que pode ser feito para mitigar esses riscos naturais, ou seja, atenuar, suavizar, prever, né? Antever que vai acontecer e tomar alguma decisão, alguma ação, alguma orientação, a fim de que se evite, né, que o acidente aconteça. Risco é uma coisa, risco é a iminência de acontecimento. Acidente é outra, né? O acidente natural é aquilo que já aconteceu. O risco é quando a gente tem risco, né? Nem é o exemplo que eu dei do Tupã por conta da construção de prédio em cima da falha, tem o risco geológico, né? Mas nós não temos nenhum acidente por conta de não ter tido da ação, né, de alto impacto ambiental que tenha ocorrido recentemente. Vocês conseguem lembrar de algum para depois vocês debaterem aqui no fórum? As inundações, elas são naturais, sim, André. Vamos voltar um pouco. Tem alguém aqui que é de São Paulo? Pelo amor de Deus, não é o Guilherme, olha só. Não recebo certo tipo de gente na minha casa, viu? Pode ficar tranquila. Tranquilo. Não, é porque você fez o comentário ali em cima. O Guilherme é de São Paulo, a Ana Vitória é de São Paulo, né?
Vocês aí que são mais de São Paulo, hoje em dia nem tanto, porque parece que afundaram a tal da calha do Rio. Mas por que que a Marginal Pinheiros se chama Marginal? Ah, que coisa boa! Eu também, eu não sou paulistana, não. Eu sou paulista, que eu sou do interior de São Paulo, mas mineira de coração. Por que que a marginal. Então, talvez quem. Eu vou descompartilhar esse negócio que fica só repetindo, né? É, porque eles deixaram o rio Tietê reto, né? Para que eles fizeram? O que que eles fizeram na margem do Tietê e o que que eles fizeram na margem do Pinheiros? São Pinheiros. Meteram logo um baita de um asfalto ali, não é? Cimentaram tudinho, beleza? Aí o que acontece? Quando chove, a água extravasa de qualquer rio. Ela vai extravasar para o sistema. É só lembrar qual que é o sistema na rio. A gente tem a barra lateral de acreção, a barra de erosão num lado, a barra lateral de acreção e, né, na parte nas margens do rio a gente tem algo que se chama, certo? A Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros nada mais é do que a planície de inundação do rio Tietê e do rio Pinheiros, que foi cimentada. Então é por isso que alaga? Sim, é por isso que alaga. Quem é de Tuiutaba? Quando chove aquela chuva intensa, 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 intensa. Para onde corre a água? Chuva intensa? Ali a Pinheiros tem muitos problemas, né? De obras. Aí a coisa ali a coisa é feia. E assim, ó, na época do meu mês, só uma parte, né? Nos idos de 2003, 2004, 2005, né? De 2002 a 2005, na época que eu fazia mestrado e doutorado, não precisa fazer as contas, tá, gente? Vamos encerrar esse papo de idade por aqui. Eu fazia na USP. E não tinha data. E a bobona aqui, né, no interiorzão, ia, não, eu acho que eu vou. Não tinha data, não tinha hora. Sempre parava. Sempre parava. E sempre alagando. Então era uma tristeza. Aí depois começou aquela coisa de mudar, aprofundar mais a calha do rio. Eu não sei como tá hoje. Nas marginais, porque parei também de usar, né? Vim para cá, estou bem distante da capital. Ação antrópica, cimentaram tudinho e aí, né? E aí também a cimentar a planície de inundação é um erro. É óbvio que o rio vai correr para a planície de inundação. Ele não quer saber se tem cimento ou não. Ele não quer saber se tem carro ou não. Se tem ciclovia, se tem carro, se tem ônibus, se tem estudante preso. Não quer saber. Inunda, André, porque eu nem conheço essa avenida que você está falando. De alta circulação, de alta movimentação, isso nada mais é do que a planície de inundação, tá? E aí é difícil mesmo, vai inundar, tá? A rede fluvial do Tupã
Gente do céu. Então, aí é que tá, né? Tem que ter um escoamento, tá? E Vossoroca, a gente vai trabalhar isso aqui. Tanca a Vossoroca, mas você não recupera o acidente geográfico. Às vezes você estanca, né? Com plantação e tudo mais. Mas recuperar e tampar, né? Que tem a questão da compactação, às vezes não era só o solo, você tinha o solo mais profundo já com a rocha mãe, então é muito difícil de você recuperar vossorocas, tá? Bom, então assim, existem vários exemplos, né, daquilo que a gente pode ver acontecer a ação, deslizamento, né, e seca prolongada. Então, como a gente pode mitigar isso? Tá? O mitigar é isso, né? Vamos estabelecer uma barreira geográfica aqui, vamos ver essa, que nem no Goiabal, né? Como que a gente pode? Nas capitais brasileiras que margeiam os grandes rios, né? Não dá para a gente simplesmente retirar. Então, uma ação e aí não conseguindo chegar na sua original planície de inundação e aí, portanto, não afeta tanto as marginais. Mas isso tudo é engenharia, tá vendo? Já é a modificação do ambiente, né? E o menor para fins do benefício, o menor impacto possível seria, neste caso, já recuperar. Bom, vocês todos se lembram dos processos geológicos associados à tectônica de placas e ao ciclo das rochas? Eu coloquei aqui no módulo 3, né, que a gente está iniciando hoje, aquele PDF que eu acabei mostrando, né, hoje aqui, só para a gente lembrar um pouquinho dos processos. Mas se vocês tiverem dificuldade de lembrar, porque, Sabrina, eu vi lá no meu primeiro semestre, já nem me interessava muito por essa matéria, eu posso trazer novamente, tá? Tranquilo, pessoal? Eu vou fazer, então, agora, neste momento, a chamada, tá bom? Como que vai ser a chamada? Eu vou abrir aqui o portal direto e se vocês puderem se manifestar pelo chat, para mim facilita. Então, vamos entrar aqui na geologia ambiental. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Não precisa compartilhar, senão vai dar mais, vai travar mais. Portal docente, geologia ambiental. Aqui está, frequência. Ana Flávia, tá por aí hoje? Para ver. Sabrina. Ana Flávia. Estou aqui, Sabrina.
Oh, obrigada, Ana Flávia. Ana Luísa. Aqui, tá chegando. Ana Luísa. Ana Vitória. Oi, Ana Vitória. Deixa eu ver aqui. André, tudo certo aí em BH? E o Calil, fechou tudo? Ai, Senhor, não tem nada, né? Nenhum lugar tem nada certo, não é? Tudo parado. Zema fechou. Ainda bem, né? Quer dizer, vai saber pra quem. Fechou, mas tá dando maior confusão aqui na cidade, pelo menos. É mesmo, Sinara? Porque tava o decreto da própria cidade, e aí hoje ia começar o decreto Do estadual governador. do Zema. Só que aí as lojas tudo abertas e tudo mais. Aí, por exemplo, que aí hoje ia entrar em vigor. Só que aí eles avisaram ontem. Ontem, tipo, era 5, 4 da tarde. E aí não deu muito tempo dos comerciantes saberem o que fazer. Aí. Ai, tá dando uma confusão. Aí tem loja fechada, tem loja aberta. Ai, gente, é muito difícil. É muito difícil. Ai, vamos ver. O duro é a confusão, né? Porque aí, com orientação, tudo certinho, já é difícil, né? Pensa sem você saber se abre, se não abre, se vai trabalhar, se não vai, se pode, se não pode, se atende, se não atende. Nu. Cara, eu não conseguia nem lembrar a cara do Zema, sabia? Nunca aparece na mídia. Nunca. Não tem nada aqui no jornal que eu acompanho. Aí ele deu umas entrevistas, aí eu falei, ah, é mesmo a cara dele lá, ó, escondidinho, não tô perdendo nada. Aliás, nós estamos a pé, hein, Leopoldo? Pela madrugada. É, certeza. Mas, bom, deixa eu continuar a chamadinha aqui, mas é difícil. A Bianca tá aí? Tá aqui. É, devia tá vendendo geladeira mesmo. Inferno. Caleb, Sinara, Felipe, Gabriel, tá por aí? Tá sim. Então, multa super alta, né? Nossa Senhora. Gil, Tô aqui, só. e aí, tudo bem? Tudo bom e você? Também, estamos caminhando, né? Lentamente, mas estamos. Tamo indo, tamo indo. Ai, Guilherme tá aí. O Igor tá quietinho hoje. Aí, ó. Lá vem Lucy. Não, antes do Igor, antes da Lucy, a gente vai ter a Laura. Laura também, não sei se ela tá por aí. Laura, Laura está. Leopoldo, Letícia. Oi, Sabrina, tô aqui. Oi, tá joia? Presente. Joia, Sabrina. Presente, vocês dois. Luciana também está. Luísa. Luísa Lojor. Maria Emanuele, Rafael Thaís. Emanuele tá aí. Rafael tá aí? Oi, Thaís.
Rafael tá. Vamos ver se ele tá. Tá, o Rafael e a Luísa, que faltam se manifestar. Thaís, Tawane e William. Ah, oi, Luísa. Não, tudo bem, normal. Esquenta não. E o William também. Tá todo mundo por aí. Maravilha. É isso aí. Vamos salvar isso aqui para não dar um BO e sair. Bom, pessoal, né? Eu espero que vocês façam um bom trabalho, tá? São 2 fóruns essa semana, mas na verdade um complementa o outro, só para que a gente já possa distribuir 20 pontos logo de cara, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês por favor me mandam no e-mail, que eu acho que é mais fácil de eu responder. Só Sabrina Rodrigues, UFO, esse mesmo. Porque não sei se alguém aqui tem um WhatsApp, mas às vezes não fica comigo meu celular e aí fica mais difícil para mim, tá? Porque as crianças já sabem tirar a notificação. Aí dá visualizado, e aí aquela história, visualizei, mas não vou responder, entendeu? Mas é porque não fui eu que vi. Então, Caleb Gatinho começou. Acho que é hora do lanche, moçada. Vamos todo mundo pro recreio. Essa turma é demais. Eu saudade de vocês, viu? Fiquem bem, se cuidem e tem 2 fóruns. 2. Tá? Os 2 fóruns.